Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito e também ative o sininho, que assim sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. Esse é o primeiro vídeo de 2025, então feliz ano novo para todos vocês. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima passagem de ano e desejo a todos vocês muita paz, muita felicidade e muita saúde. E hoje não terá receitinha aqui no canal. Vídeo de receita é toda terça e sexta-feira, então amanhã terá receita aqui no canal, que inclusive amanhã eu começo um quadro onde vou trazer para vocês várias opções de sabores de uma sobremesa que a gente tanto adora, uma sobremesa que eu não conheço ninguém que não goste, uma receita gostosa, muito fácil de fazer, muito simples. E vou trazer para vocês várias opções de sabores para você escolher qual é o que você mais gosta. Então, amanhã, às 14 horas, sairá a receitinha aqui no canal do novo quadro. Então, não vou falar que sobremesa que é, que eu quero que vocês fiquem curiosos para que amanhã vocês venham aqui e assistam a receita. Então, esse vídeo de hoje eu só vou falar para vocês sobre o que eu passei em 2024, porque talvez esse vídeo possa ajudar vocês aí, se estiver passando pelo mesmo problema que eu, ou então conheça alguém que esteja, porque se alguns anos atrás eu tivesse visto um vídeo, escutado alguém falar sobre isso, talvez eu não tivesse passado por isso em 2024. Bom, gente, algumas pessoas, muitas pessoas aqui, né, não me conhecem pessoalmente, mas tem aqui algumas pessoas que convivem comigo, que me conhecem, são colegas de trabalhos, né, são professores da academia, colegas de trabalho, são alunos, né, aqui para quem não sabe, eu sou professora de educação física, sou professora de dança e amo o mundo da confeitaria e gastronomia, então a minha vida inteira, assim, desde os meus 25 anos eu tentei sempre conciliar os dois, né? A academia, dando aula e também a confeitaria. Então eu amo os dois, então sempre tentei conciliar os dois. E a minha vida era maior na academia, eu vivia na academia porque eu dava aula, eu treinava, então a minha vida era essa. Queria me encontrar, era ir para academia, sem me encontrava na academia. Então, a cidade aqui é pequena, né? Então a maioria das pessoas se conhece, nós professores não se conhecemos, então a gente sempre contava com todo mundo. E aí, eu tive que mudar essa minha rotina, mudei essa minha vida, porque eu tive que deixar de dar aula, eu tive que deixar de treinar, eu tive que deixar de sair de casa por conta dessa doença, desse problema que eu tive em 2024, que começou em junho. Então, em junho, eu comecei a ficar doente. Na verdade, eu tive dengue em junho, e aí eu comecei a passar mal. Eu acordei muito bem, só que aí chegou perto da hora do almoço, comecei a passar mal. Foi uma terça-feira, eu lembro muito bem. Comecei a me sentir fraca, comecei a ficar com dor de cabeça, comecei a ficar sem fome, com enjoo, fraqueza no corpo, como se alguma coisa sugasse a minha energia. E aí eu descansei, não saí para trabalhar. E no dia seguinte eu acordei com umas manchas no corpo. Era urticária, né? Bem parecida com alergia, mas eu achei que era por conta da dengue. Como eu peguei, eu falei, eu tô com uma gripe muito forte. Eu achei que era gripe. Aí no dia seguinte eu apareci com as manchas. Eu falei, é dengue. E fui para o hospital. E aí, chegando no hospital, o médico constatou que eu estava com dengue, mas disse que as manchas não eram da dengue, era de alguma alergia alimentar. Então, o médico passou o medicamento, tomei o medicamento, eu passei na farmácia, eu comprei, já tomei. Então, tomei 2 vezes ele à noite. E aí, na quinta-feira, eu acordei já ainda com as manchas no corpo, as manchas não tinham sumido, e continuei tomando remédio. Na sexta-feira, final da tarde, comecei a sentir muita dor no estômago. Gente, é uma dor que eu nunca senti na minha vida. Eu sei que eu sou frouxa para dor, mas era uma dor horrível. Eu já tive H. pylori na minha adolescência, né, aquela bactéria que tem no estômago. Eu sofri muito, eu até achei que fosse H. pylori com mais força, porque era com muita dor. Eu não lembrava de sentir tanta dor na minha vida. Era uma dor que dava calafrios, me dava febre, me dava vômito, diarreia, mesmo não estando enjoada. Era uma dor que pulsava, ela não era constante, ela vinha, parava 3 segundos, vinha de novo, e cada vez que ela vinha, o vômito saía, era assim, horrível. E aí, na sexta-feira à noite, fiquei bem ruim. Aí, no sábado, eu já não conseguia mais tomar os remédios, porque tudo que eu tomava doía o estômago e eu vomitava. Eu não conseguia tomar nem água. E aí, no sábado, passei o sábado todo assim. Aí, no sábado, no final da tarde, eu não aguentei, fui pro hospital. Chegando no hospital, falei o que estava acontecendo. E aí, o médico me deu soro com alguns medicamentos, né? Buscopan, Plasil e algum outro medicamento que eu não me lembro. E deu 20 minutos, a dor do estômago tinha desaparecido. Foi um alívio, porque eu não estava aguentando de dor, não aguentava ficar em pé. E aí, tinha desaparecido. Aí, deu meia horinha, o soro acabou. Vim embora para casa, passei na farmácia, comprei os remédios que o médico me passou, que ele tinha passado Plasil e Buscopan.
E aí passei e fui pra casa. E aí eu comecei a sentir uma dorzinha de novo, tomei o Buscopan, quando deu o horário que ele pediu, tomei o Buscopan e, gente, deu assim meia hora, começou a vir alergia muito forte. Então, eu comecei a sentir queimar meu pescoço, a minha mão, a urticária começou a aparecer no meu corpo, no meu rosto, na palma da minha mão começou a inchar muito, eu não conseguia fechar minha mão de tão inchada que tava. E aí eu comecei a ter, ficar rouca, a minha garganta começou a inchar muito, comecei a ficar rouca. Aí eu coloquei a máscara, voltei para o hospital. No sábado mesmo, 1 hora e meia depois, eu voltei para o hospital. E eu já estava morrendo de medo, gente, porque eu estava muito rouca, quase não saía a voz, a garganta estava inchada, eu estava com muito medo de ficar sem respirar. Eu já estava um pouco mais ofegante, acho que já estava com um pouco de dificuldade de respirar. Então, eu cheguei no hospital, minha pressão estava alta por conta disso. E falei para o médico que eu estava bem, e depois que eu tomei o Buscopan na veia, com Complasir, outro remédio, que eu fiquei desse jeito. E aí ele me ministrou o antialérgico intramuscular junto com adrenalina para ajudar a melhorar as vias aéreas, né, para aliviar as vias aéreas. E ele falou para esperar meia horinha, se eu não melhorasse, era para voltar na sala dele. Então, depois de meia horinha, eu percebi que estava melhorando, que a alergia não estava piorando, porque a palma da minha mão parou de queimar, parou de coçar. Então eu sabia que estava melhorando por conta disso. Meu rosto continuou inchado, a voz estava melhorando, já estava voltando ao normal, mas eu ainda estava completamente inchada e as manchas estavam diminuindo. Porém, estava diminuindo as manchas do rosto, da mão, do pé, mas as dos braços, barriga, costa e coxa não sumia mais. Eu dormia e acordava com essas manchas. Todo santo dia estava com as manchas ali. Depois disso, eu percebi que eu não podia tomar mais Buscopan, né? Porque quando eu tomei, eu percebi que piorou. Então, eu não tomei mais Buscopan, não tomei mais Plasil. Foram os remédios que o médico tinha me receitado. E aí, eu tinha marcado o médico, marquei consulta de novo com o médico, porque eu precisava saber qual era o meu problema. Então, marquei com o alergologista. Só que antes disso, eu tive que ir para o pronto-socorro de novo, porque mesmo tomando os remédios que o médico me passou, nos horários que ele me passou, a alergia continuou vindo muito forte, muito agressiva. Então, gente, sim, foram semanas difíceis. Eu ia pro hospital, assim, toda semana eu tava batendo cartão no hospital, tava quase virando uma funcionária lá, porque toda semana eu estava no hospital para tomar remédio na veia, para tomar anti-inflamatório, anti-inflamatório não, para tomar antialérgico na veia e tomava intramuscular às vezes, porque eu inchava muito, ficava com o rosto muito inchado, a garganta. Então, assim, às vezes eu tomava, quando não tava tão horrível, né, da garganta tá inchada, eu tomava um soro na veia, e quando estava bem ruim, eu tinha que tomar intramuscular junto com adrenalina. Então foram semanas tomando muito, muito remédio. Acho que foi por isso que causou esse problema no estômago. Então, assim, foram semanas que eu tomei muito medicamento, gente. E excesso de medicamento, tava tomando antialérgico, tomando corticoide. Então, comecei a ter queda de cabelo, comecei a ficar muito inchada, comecei a engordar muito. E aí começa outros problemas, né? Aí começa a ficar depressiva, porque eu já não saía mais de casa, porque eu tava sempre com manchas. Então, como era inverno, era em junho, começou em junho, então eu podia sair com calça e blusa de manga. Só que do nada a alergia aparecia, então eu tinha que ir para casa. Então, assim, raramente eu ia ao mercado, eu ia às vezes na farmácia, mas eu não saía mais. Então eu comecei a ficar depressiva, porque eu não saía mais de casa, eu tinha engordado muito, porque foram, assim, meses tomando muito remédio, muito corticoide, estava muito inchada, eu parei de treinar, parei de dar aula, parei de ver pessoas, parei de ter vida social, então eu não saía mais de casa. E aí, depois de alguns meses, tomando muito remédio, né? E aí eu comecei a ter de novo aquela dor no estômago, aquela dor insuportável. Ela tinha melhorado, aí voltou de novo. Aí foi quando eu marquei gasto, fui pro médico, fiz endoscopia. E o médico falou que eu estava com uma inflamação no estômago. Aí me passou medicamento para fazer um tratamento por 60 dias. Lá vai eu tomar mais medicamento. E aí, gente, depois assim, de quase 6 meses com isso, né, tomando muito remédio, sem resolver meu problema, sem saber o que era, eu passei com um alergologista. Foi o último médico que eu passei com 4 médicos, ele foi o quarto médico que eu passei. E aí, ele me ajudou, foi ele que conseguiu resolver o meu problema, descobrir qual era o meu problema. E aí, gente, eu busquei no Google procurando melhores alergologistas aqui da região. Eu sou de Arujá, esse médico é de Mogi das Cruzes. Eu achei no Google, tava muito bem recomendado. E assim, eu já estava desesperada, porque, gente, eu tinha uma rotina muito diferente, eu vivia na academia, eu vivia treinando, e me ver em casa, não podendo sair, já estava ficando depressiva, ficando doida, achando que não ia resolver meu problema. Aí foi quando eu achei esse médico, fui na consulta, e aí o médico, quando eu cheguei para ele, comecei a falar o que estava acontecendo. Na hora ele já perguntou se eu tinha o inchaço da face, o inchaço da boca, dos olhos. Eu falei que sim, mostrei as fotos para ele. E aí ele já na hora fez uma cara de que sabia o que era. Aí ele me pediu um exame para fazer.
Eu fiz lá na clínica dele mesmo o exame de alergia para ter certeza de que não era alergia, embora eu já tivesse feito com os outros médicos e não ter dado alergia, eles não tinham descoberto o que era. Fiz lá na clínica dele mesmo, saí da sala dele, fui pra outra sala, fiz o exame, e aí depois de 15 minutos voltei pra sala dele, ele viu que não tinha alergia, e aí ele falou que eu tinha angiodema. Eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sabia o que era. E ele falou que é uma doença que nasceu comigo, que ia morrer comigo, e que assim, eu poderia ter ao longo da vida ou não. Ele falou que algumas coisas dão o gatilho. Então ele falou que normalmente quem toma antibiótico, anti-inflamatório, dipirona, alguns medicamentos ou então alguns alimentos podem sim ou não ativar essa doença que fica meio que incubada, digamos assim. E aí eu falei pra ele, falei, olha, eu já tive isso em 2018, o médico com quem eu passei falou que era estresse, fiz terapia, depois de meses ela simplesmente sumiu, agora voltou em 2024. Eu falei, e eu desse período eu tomei já anti-inflamatório. Ele falou que depende, né, não tem uma causa específica. Aí foi quando ele me passou o medicamento e 3 remédios para eu tomar, um de manhã, um ao longo do dia e um à noite. Então eu saí da clínica dele e fui direto para a farmácia e cheguei em casa já era depois das 18 horas. Eu tomei café da tarde e tomei o remédio, porque eu não podia tomar nada de remédio com estômago vazio, porque eu morria de dor. Então tomei o remédio que ele me passou, que era ao longo do dia, e depois antes de dormir tomei o da noite. E lembrando, eu ainda estava tomando o remédio do estômago, né, para fazer o tratamento do estômago. Então, era muito remédio que eu estava tomando nesse período, nessa época. E aí, no dia seguinte, eu percebi que eu não tive uma piora das manchas. Como eu falei, eu dormia e acordava com as manchas. Era no braço, era nas coxas, nas costas. E quando eu estava bem agressiva, era no corpo todo, no rosto. E aí, no dia seguinte, não tive uma piora das manchas. No outro dia, eu percebi uma melhora nas manchas. Gente, eu fiquei tão feliz. E eu, assim, eu saí da clínica dele descrente. Eu achei que eu não fosse resolver. Porque, assim, ele falou de um jeito como se, sabe? Parecia que ele não sabia o que estava falando, achou que era fosse qualquer coisa. Não sei, na minha cabeça, eu falei, ai, não vai resolver meu problema. E meu marido foi comigo, ele falou, ele já saiu de lá e falou, não, esse médico vai resolver. E aí eu percebi melhora. As manchas que tinham muita na perna, na coxa, nas costas começaram a diminuir. Aí passou um dos dias, as manchas começaram a sumir. Gente, eu fiquei quase sem mancha nenhuma. E aí, no sétimo dia, eu tinha que fazer o tratamento por 30 dias. Então, no sétimo dia, eu tinha saído indo para São Paulo com meu marido. Eu não saía do carro, gente. Eu não saía do carro. Então, só para sair de dentro de casa, às vezes meu marido ia sair para atender lá em São Paulo. E eu ia junto com ele, só para ficar dando volta, só para poder sair de casa mesmo. Mas eu não saía do carro, eu sempre saía de camisa, calça, jeans, sempre me cobrindo por conta das manchas. Então, sempre meu marido saía para atender, que ia para longe, para São Paulo. Eu ia junto, mas eu não saía do carro só pra ver gente, porque eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Como eu falei, minha rotina mudou muito. Gente, inclusive, abrindo um parênteses aqui, teve até para gravar vídeo era difícil. Teve semanas que eu não postava nada, porque eu estava com muita mancha no braço, na mão, então não tinha como aparecer no vídeo, né, fazendo receita, porque ficava feio. Tem até alguns poucos vídeos que aparecem umas manchinhas no meu antebraço, porque assim, eu tinha muitas manchas dia a dia normal, eu dormia acordar com manchas na coxa, na barriga, no braço, nas costas. E quando estava um pouco ruim, mais agressiva, tinha na mão, no antebraço, na perna. Então, quando estava menos pior as manchas, aí eu conseguia gravar. Alguns vídeos aqui, vários vídeos aqui, não sei se vocês perceberam, mas a introdução eu pegava dos vídeos antigos. Então, o comecinho onde eu me apresento, falo do canal, eu pegava do vídeo antigo e aquela parte onde eu falava da receita, que eu aparecia falando da receita, eu não aparecia, eu só falava da receita e mostrava o videozinho da receita do canal. Então, eu não conseguia nem gravar vídeo, gente. Vocês verem como assim mudou muito a minha vida, né? Mudou totalmente a minha vida. Então, olha, foram dias difíceis. Então, voltando ao assunto, então, às vezes eu ia para São Paulo com meu marido, ele ia sair para atender, e nesse dia eu tava muito apertada pra fazer xixi, tava na Dutra, não conseguia parar. Então, eu vim pra casa e fazer xixi, senti uma ardência, eu achei que é porque eu tava segurando muito xixi. E aí, tudo bem. Chegou mais tarde, continuei sentindo essa ardência. Aí, no dia seguinte, continuei sentindo ardência. Eu falei, nossa, acho que eu tô com infecção urinária. Eu já marquei consulta com o médico, e a consulta era para depois 7 dias. Aí no segundo dia eu comecei a sentir um pouquinho de dor para fazer xixi. Eu vi que tava piorando. No terceiro dia eu morri de dor, gente. Eu morria de dor para fazer xixi. Eu evitava, eu sei que não deveria, mas eu evitava tomar água para não ter que fazer xixi, porque era muita dor. Aí no quarto dia, faltando 3 dias para consulta, eu comecei a urinar sangue. Eu entrei em desespero, eu fui pro hospital, mais uma vez pro mesmo hospital. E aí passei no médico, ele já me pediu exame de urina lá na hora, exame de sangue.
já fiz e o xixi saiu vermelho de sangue. Aí o médico falou, eu estava com infecção urinária, eu já imaginava. E aí eu comentei com ele sobre os episódios da alergia. E aí eu já falei dos medicamentos, ele falou que era por excesso de medicamento que eu estava com infecção urinária. Tive que parar o tratamento, né, do angiodema e para poder começar a tomar antibiótico por conta da infecção urinária. E como eu tinha falado, eu não podia tomar antibiótico nem anti-inflamatório e tive que tomar antibiótico por 7 dias. E aí minha alergia voltou muito agressiva, voltou bem ruim. Aí eu tive que voltar, ir ao hospital. Então, assim, tinha dias que eu tinha falta de ar, tinha que ir para o hospital. Ficava uma semana com o rosto completamente inchado. Por isso que eu falei, não dava nem para gravar vídeo. Então, gente, foram assim 6 meses muito sofridos, mudou completamente a minha vida. Então, como eu falei, se eu soubesse disso, se eu tivesse escutado alguém falar sobre isso, talvez eu não tivesse passado por isso em 2024. E se o médico tivesse descoberto isso também, né, em 2018, que eu passei com 4 médicos, ninguém falou sobre angiodema, e graças a Deus esse médico resolveu meu problema. Hoje eu continuo tomando medicamento, mas não são todos os dias mais. Eu tomo somente vez ou outra que eu percebo que quer ser uma mancha, mas assim, sai uma manchinha ou outra só, e eu percebo que sai uma manchinha, eu tomo um somente antes de dormir. Porque ele dá um sono, ele incha, né? Ainda é um anti-inflamatório, não, ele ainda é um antialérgico. Então, eu tô evitando tomar. Estou fazendo o tratamento do estômago ainda, porque mesmo que o médico passou por 60 dias, deu 60 dias, eu parei de tomar, comecei a sentir muita dor de novo. Então, marquei gasto de novo, farei de novo a endoscopia e continuo tomando medicamento para poder saber, para não sentir muita dor. A infecção urinária passou. Então, assim, agora eu tenho que fazer exame do rim, porque eu fiquei muito amarela. Vou mostrar pra vocês uma foto da minha mão. Extremamente amarela, foto do meu pé. Eu fiquei extremamente amarela. Então, assim, agora eu tomo muita água, mantenho a minha alimentação, minha dieta, como eu sempre fiz. Uma boa alimentação, uma boa dieta, tomando muita água, muito líquido, muito chás. E, assim, evitando ao máximo tomar muitos medicamentos, né? Voltei agora a fazer atividade em casa mesmo, por enquanto estou fazendo em casa, porque no começo eu estava fazendo caminhada, exercícios em casa, a alergia estava aparecendo muito, então eu não queria nem ir para academia fazer. Então estou fazendo em casa, espero o mês que vem voltar à minha vida normal, voltar a treinar, voltar a dar aula, voltar à vida normal que eu tinha, porque realmente isso mudou muito. Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria poder ajudar vocês com o que eu passei, caso vocês estejam passando por isso, conheçam alguém que esteja passando por isso. E se você quiser o contato desse médico, é só deixar aqui nos comentários que eu passo para você, ou me chama lá no direct. Eu tenho 2 Instagrams, é o Sema Guloseimas, que eu costumo deixar o link aqui embaixo na descrição, e o meu pessoal, que é o Seminha Pata. Aos poucos, gente, eu vou deixar de usar o Sema Guloseimas e usar mais o Seminha Pata, porque é o Instagram que eu uso mais, onde eu tenho mais seguidores, onde eu mexo mais. Então, aos poucos, eu vou começar a postar nesse meu pessoal. Então, depois eu vou deixar ele é privado, então depois eu vou deixar ele aberto. Então, é só você me seguir lá e me chama lá caso queira o contato do médico. E não esqueça que amanhã, receitinha aqui no canal, é amanhã às 14 horas. Então, se você não ativou o sininho, não se inscreveu, já se inscreva, ativa o sininho para você não perder a receita de amanhã. Então, fiquem com Deus e até amanhã.